Estamos de volta com mais um react hoje sobre os pastores falando sobre o raio que caiu lá em Brasília na manifestação do Nicolas. E claro, né, vendo de quem que é a culpa. É, provavelmente deve ser da esquerda ou do Lula, né? Mas é isso, né? Todo mundo sabia que ia ter a chuva forte e eles foram lá. Então vamos ver aqui os pastores falando o que está acontecendo. Os pastores Lamartine Pozella, Silas Malafaia e Rafael Bittencourt comentam sobre o ocorrido no encerramento da caminhada de Nicolas Ferreira. Muitas pessoas estão se perguntando o porquê Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu na caminhada Acorda Brasil, quando Já se inscreve aí no canal, tô voltando com os react. Dá aquela moral, hein? Se você tá vendo isso aí, você tem a obrigação de se inscrever. 11 pessoas foram atingidas por um raio. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. É, toda tempestade é climática. Não tem nada além disso. Todo mundo sabia que ia chover forte, ia ter raio, trovão. Trovão é raio, né? Eu acho que é, não sei. Então, assim, já sabia, né? É um risco. Você vai sair na chuva? Algumas são resultados de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Toda vez que um povo se levanta em oração, em arrependimento, em clamor pela nação, algo acontece no mundo espiritual. Eu tô lembrando aqui porque eu parei de fazer esses vídeos. Ah, gente, crente é. Crente não dá, né, velho? É difícil. Tudo eles acham um jeito de colocar alguma coisa de religião um contra o outro, não sei o quê. É o demônio, o diabo. Em 2020, após o Descende em São Paulo, nós tivemos a maior tempestade em 200 anos. Coincidência? Para quem olha só com olhos naturais, talvez. Mas para quem anda pela fé, isso revela que o reino das trevas foi confrontado. Quando a igreja se posiciona, o inferno se incomoda. Eu creio que essa caminhada mexeu em estruturas espirituais do mal, mexeu em cadeias, mexeu em fortalezas. Só não mexeu numa cadeia, né? A do Bolsonaro continua a mesma. E houve reação. Mas deixa eu te dizer algo: Deus continua no controle. Deus se agradou desse clamor, Nicolas. Deus honra um povo que se humilha diante dele. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor dos Exércitos. Nenhuma retaliação é maior e mais forte do que o poder da cruz. Por isso não é tempo. Ué, mas aí então não ia chover, não ia ter raio. Uai, se Deus estava no controle, por que choveu? Então, o que aconteceu? Calma aí, né, velho? Vocês botam Deus nos negócios que não. De recuar, é tempo de avançar. Continuemos em oração pela nação brasileira. Continuemos em jejum, continuemos proclamando a palavra de Deus, porque só Deus pode derrubar o mal que se levantou contra esta nação. E se Deus é por nós, quem O mal que ele fala é sempre a esquerda, né? A dita esquerda, né? Porque o Lula também não é esquerda, né? Então, vamos com calma, né? será contra nós? Brasil, ainda há esperança. Deus não desistiu de você. Se você crê nisso, meu querido, se você crê que isso que aconteceu foi uma batalha espiritual, comente aqui e compartilhe muito esse vídeo. Comenta aí se você acha que isso é uma batalha espiritual. Ou se é só para lacrar na internet. Porque eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na nossa nação. O que falar sobre o raio que caiu na manifestação que o Nicolas Ferreira encabeçou? Foi juízo de Deus? Foi Deus pesando a mão? Pensar assim é ser extremamente infantil. É mostrar que de fato não conhece a natureza de Deus e tampouco as Escrituras. Não tem nada a ver com escritura, né, cara? Mas assim, você achar que Deus tá pesando a mão em algum lugar, né? Pô, é brincar com a fé dos outros, né, velho? Não tem nada a ver com isso aí de Deus mandou um raio. Isso é conversa fiada. Tava lá na meteorologia falando que ia chover muito, ia ter raio e chuva forte, até tempestade. Então, assim, escolheram estar lá, ué. Era um risco. Podia não ter acontecido nada, podia ter só chovido, podia nem ter chovido, né? Depende da previsão do tempo. Se falarmos que o raio caiu na manifestação do Nicolas por causa de um juízo de Deus, então nós teríamos que dizer que as manifestações que Mussolini fez com dias de sol e natureza exuberante foi a bênção de Deus. De igual modo, teríamos que assumir que as manifestações que Hitler fez no período da Segunda Grande Guerra Mundial em sol exuberante e sem raios, sem trovoadas, também foi sinal da aprovação de Deus. Os desfiles de carnaval
que aconteceram no Rio de É um Janeiro, ponto aí, né? com total sol e sem nenhum acidente, foi Deus aprovando. Ora, nutrir essa mentalidade é querer colocar Deus dentro de uma caixinha meritória religiosa e não é certo. Deus não cabe no espectro político da esquerda lulista, tampouco da direita bolsonarista. Deus é santo e está acima de todo homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Várias manifestações da esquerda já sofreram com incidentes. Deus estava punindo? As chuvas do Rio Grande do Sul não inundou as casas de crentes e não crentes, de lulistas e bolsonaristas? Quando o Bolsonaro tomou a facada, Deus não estava protegendo ele? Foi Deus que permitiu? Então, assim, né? Tem que deixar Deus na área dele, da fé, né? De cada um. Né, e parar de achar que tudo é Deus, né? Assim, né? Sei lá, pelo menos é a minha opinião. Cada um tem a fé, eu não zoom da fé de ninguém. Só acho que não precisa colocar Deus em tudo que é lugar, não. Porque tem muito lugar pra ele cuidar, eu acho. Parem de colocar Deus em lugar que não cabe, porque Deus é santo. Deus não é um subproduto de evangélicos bolsonaristas, tampouco um subproduto de lulistas radicais, de comunistas, cujo Deus é o Estado. É, não tem nada a ver isso aí. Deus não é. Comunista não acha que Deus é o Estado. Né? Comunista nem quer que exista Estado. Né? No fim do último estágio do socialismo, que é o comunismo, não existe Estado. Então não endeusa Estado nenhum, não. E lá vem ele, o padrinho do Velho dos Livros, Silas Malafaia. Povo abençoado do Brasil, mais uma vez eu quero dar parabéns ao Nicolas. Eu tenho dito que toda manifestação de um povo tem que ser respeitada. Sabe por quê? O poder não emana do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Segundo a nossa Constituição, o poder emana do povo. E o povo está dizendo, estamos indignados com a injustiça de... Para os pastores, principalmente o Malafaia, a cara dele, isso aqui, que é isso, hein? Que frame. A Constituição só vale para isso. Para todo o resto da Constituição não significa nada. Aí o que vale é a vontade do Deus dele, né? Assim, só vai, né, Malafaia? gente inocente presa na cadeia por simples e pura perseguição política vergonhosa comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Eles estão lá porque eles tentaram um golpe de Estado, foram investigados, condenados, tiveram defesa, tiveram toda a segurança legal. Muitos deles já saíram, estão em casa, nem estão sendo mais processados. Então, assim, é só conversinha fiada. É só porque o Bolsonaro tá preso. Se o Bolsonaro tivesse solto, se ele fosse inocentado, e o resto do povo tivesse tudo preso, eles estavam nem aí. A indignação do povo com essa roubalheira e ver ministros como Dias Toffolo e Alexandre de Moraes envolvidos nessa lama. Que moral esses caras têm para estar julgando alguém? Tem que ser imediatamente afastados pelo bem da democracia brasileira, pelo bem da nossa nação. É uma resposta do nosso povo indignado com tudo isso que está acontecendo. Agora, eu fico bobo de ver a Globo e a USP. A USP é de esquerda. Pelo amor, se não tiver Globo, faculdade, Lula, esquerda, comunista, nos atos que eles fazem. Aí eles não conseguem, sabe? Tem que puxar. A Globo. A USP agora. A USP é comunista. Endopata, já não me causa nenhuma estranheza dizer que tinha 18 mil pessoas nessa manifestação. Vocês não têm vergonha na cara, não? Quando a Globo patrocina um evento aqui na praia de Copacabana, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não passa de 200 mil, dizendo... O evento que a Globo patrocinou, ele tá falando do show que teve em Copacabana, né? E tinha muita gente, tá? Se isso daqui, eu vou falar que isso daqui, que tá na imagem aqui, foi 1 milhão de pessoas, então em Copacabana tinha 20, pô. Não dá, Malafaia. A cara lavada que tinha 18 mil pessoas. Tinha 18 vocês mil estão de pessoas. brincadeira. Mas tá aí. O povo se manifestou. E espero que os senadores e deputados interpretem, porque eles estão lá, amando do povo, pela vontade soberana do povo, e possam agir, abrindo CPI e promovendo impeachment dessa gente que não merece estar no Supremo Tribunal Federal. A deputada federal Bia Kicis, que estava responsável pela manifestação em Brasília, rebate afirmações que Nicolas Ferreira deveria ter cancelado a manifestação após raio atingir manifestantes. Deveria. Foi muito lindo, foi muito gratificante estar lá. Agora, É isso, né? Pouco se importa com quem foi
com quem tá lá internado, né? Tá nem aí, foi bonito, foi lindo, foi gratificante estar lá. É sempre assim. Eu quero dizer o seguinte, que eu vi aqui um vídeo, o Gerson Camarote falando o seguinte, que os responsáveis pela manifestação, pelo menos o Nicolas Ferreira, tinham que ter cancelado a manifestação quando aconteceu o raio, tinham que ter cancelado, mandado todo mundo embora. Deixa eu dizer o seguinte, o Nicolas ainda estava caminhando, era eu que estava lá. E a responsável pela manifestação aqui em Brasília era eu que estava coordenando tudo. É claro que o Então, você devia ter cancelado. líder da manifestação era o Nicolas, tá? Ele poderia ter cancelado, mas não precisava. E vou dizer para vocês por quê. Porque eu estava lá com o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel, né? Era um coronel do Corpo de Bombeiros, não era o comandante geral, depois ele foi lá e falou comigo, mas o coronel que estava responsável pela operação estava lá. O coronel da Secretaria, Coronel Melo, da Secretaria de Segurança Pública, que estava responsável pela operação, estava falando comigo o tempo todo. E eu perguntei para ele muito claramente, coronel, nós queremos orientação de vocês. É para encerrar a manifestação? É para mandar o povo embora e cancelar tudo? E ele disse para mim, não faça isso, não faça. Pelo menos por enquanto não é para fazer. A chuva já está dissipando, tá? A gente só quer que as pessoas saiam de debaixo das árvores e que desliguem o carro do som. Desliga o carro do som, a gente fez. Peça para as pessoas não chegarem perto das grades, nem das árvores, isso a gente pediu, o povo se afastou, mas não cancele. Não adianta, porque as pessoas não vão embora e elas não estão correndo risco ficando aqui agora. Porque já parou raio, já parou trovoada, já parou. Então ele falou assim, se conversa toda, e falou, Bia, se alguém falar alguma coisa, nós estamos respaldados aqui, que você perguntou várias vezes, é para cancelar? É para pedir o pessoal ir embora? E ele falou, não faça isso, não cancele. Se houver algum risco, nós vamos mandar cancelar. Ó, isso daí, ó, tá aqui no Metrópole. Cadê? Peraí. Calma, tem que ter calma que eu tô voltando agora. Tá aqui no Metrópole dizendo que orientaram ela para não cancelar, porque a pessoa não ir embora, elas estão correndo risco ficando aqui fora. Já parou o raio, já parou a trovoada. Se voltar, a gente cancela o evento. Mas até agora o Corpo de Bombeiro não disse nada, não. Então, assim, né? É o que ela tá falando. É o que ela tá falando sobre o Corpo de Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro até agora não respondeu o Metrópole, não. Então, né? Se ele responder. Cancelar. A influencer Júlia de Castro comenta sobre esquerdistas comemorarem manifestantes terem sido atingidos por um raio. É sempre assim. Tem que botar a esquerda no meio do negócio. Eu vi postagens do pessoal perguntando por que a esquerda não foi fazer essa caminhada, não faz uma caminhada igual. Pra quê, gente? Pra quê? A gente vai se meter com caminhada. Deixa vocês. O negócio de vocês tem que falar o que a esquerda quer, por que a esquerda não faz. Faz a caminhada, pô, vai lá. Verdade, entre nós aqui, quão lixo e literalmente assim, um desserviço para a sociedade você precisa ser para ficar feliz, para comemorar que um raio atingiu pessoas inocentes só porque elas discordam politicamente de você. Essa aí é a galera dos direitos humanos. E aí eles que se dizem os protetores da democracia riem e comemoram de pessoas que estavam exercendo seu direito democrático de se manifestar, seu direito de liberdade de ir e vir. E ainda falando um monte de merda. Não tem outra palavra pra dizer. Falando, não, porque foi Deus que mandou esse raio. Gente. Ai, meu Deus do céu. Ela não entende ironia, né? Não entende ironia. Ela leu um post em algum lugar, no Twitter da vida, sei lá, em algum lugar, de alguém sendo irônico com essa situação. Falar que foi Deus que mandou um raio, aí ela acreditou que é verdade, que a pessoa estava desejando isso. Pode ser que tenha pessoa que deseja. Eu não tô aqui sendo advogado de ninguém, mas, cara, não entender a ironia é brincadeira. É brincadeira. Vocês aí que são a favor da ciência e a meteorologia científica demais. Você pode abrir qualquer aplicativo de clima tempo que tava lá. Chuva. Chuva forte. Chuva forte vem com o quê? Raio e trovão. Sempre. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu acredito. Aí vem esse povo que normalmente fala que é ateu, falar que foi Deus que mandou a chuva forte e o raio pra cair em cima das pessoas. Peraí, cara. Ela não entende ironia, cara. Desculpa, ela não entende. Vamos lá, ela leu e agora vai fazer uma sessão de stories no Instagram pra falar que o ateu tava desejando. É que eu tô sendo chamada. O país todo cagado, a gente todo mundo cagado junto, porque é imposto que não acaba mais, os preços lá em cima, Lula prometeu picanha, até agora ninguém comeu, as pessoas continuam sem saneamento básico, 50% do povo brasileiro não tem acesso à água tratada, não tem acesso à água tratada. Isso agora, tá? Até 2022,
O Brasil era uma maravilha, era uma Suíça, era um melhor país do mundo. E agora tá tudo destruído, tá? Lula tá arrancando o cano de saneamento básico na mão. Ele tá arrancando manilha, assim, de esgoto na mão. Lula tá aqui, ó, há 20 anos. Ele tá prometendo as mesmas coisas há 20 anos. Ele promete que vai dar arroz, feijão e uma proteína, uma mistura pro pobre há 20 anos. Pobreza só cresce, criminalidade só cresce, saúde só fica cada vez mais precária. Enfim, as coisas básicas. Educação nem se fala, a gente nem entra aqui em questão. E aí, esse povo, que ao invés de acordar e falar assim, realmente, tem alguma coisa errada. E se essa caminhada do Nicolas só por esse fator econômico, realmente, eu devia apoiar. Mas não tem as outras coisas, que é a questão de defender também a minha liberdade de expressão, defender os direitos individuais. Ela reclamando sobre a liberdade de expressão enquanto ela se expressa na internet. A liberdade de expressão que eles querem é só de ser racista. Não tô falando que ela é, tá? Não quero processo. Mas é de defender, fazer piada com negro, né? Sem ter responsabilidade nenhuma. É de ser xenofóbico, né? Essa é a liberdade de expressão que o pessoal de Santa Catarina muito gosta, né? E expor os escândalos de corrupção que acontecem com o nosso dinheiro. Essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram, mas não. Elas esbanjam e elas riem da nossa cara, porque sabem que a nossa justiça é fraca. Defender que as instituições desse país, que se consideram uma república democrática, que elas respeitem as suas posições, que elas não sejam autoritárias, que elas não invadam muitos poderes, que é o que tem acontecido. É só uma questão de você pensar. Então você fala assim, eu não preciso ser de direita para apoiar isso. Eu posso apoiar isso porque isso é certo. E o certo a gente tem que parar, pensar e falar, não, esse é o certo. Mas Peraí, tá misturando tudo. Não era um negócio que era o raio que Deus mandou, que alguém tava achando que era castigo divino, não sei o que, já misturou com imposto, saneamento básico, misturou com um monte de coisa. E a caminhada do Nicolas não foi nada disso. A caminhada do Nicolas foi justamente para pedir anistia, para tirar o Bolsonaro da cadeia. Não tem nada a ver com imposto, não tem nada a ver com saúde, educação, não tem nada disso, que ele não tem projeto para isso. Ele não tem projeto para nada. Como é que é? Tá misturando tudo, filho. não, além de não apoiar, fica feliz com pessoas que foram atingidas por raio. O tipo de gente que, se de fato acontecesse uma ditadura socialista de esquerda que eles tanto querem aqui no Brasil, não teria pena de colocar você e seus filhos em um campo de paredão de fuzilamento e dar um fim na sua vida e de toda a sua família. Você Não vai acontecer isso, pode ficar tranquilo. Os campos são somente para reeducação, ninguém vai morrer. Tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou ser o ministro de reeducação, vocês vão ser tudo reeducado. E ninguém vai sofrer nenhuma agressão. Eu garanto isso aí. Compromisso meu. sai de casa numa chuva torrencial, acreditando estar lutando por todas as outras pessoas que não podem estar lá, pelo seu país, pela sua família e por tudo aquilo que você acredita, é neste Brasil que eu escolho acreditar. E não em brasileiros que ficam felizes com a desgraça de outras pessoas inocentes. Nicolas Ferreira diz já estar com saudade da caminhada. Eu, assim, não achei que eu teria saudades de uma caminhada de 255 quilômetros, de verdade. Mas é só você sair de Belo Horizonte agora, cara. Aí você vai ter mais tempo, vai ter uma distância bem maior. Você pode ir, sei lá, 30 dias. Se você fizer só isso e não ficar lá gravando vídeo de fundo preto, espalhando mentira, porra, eu até apoio, cara. Eu, por mim, que você vá pelo menos uma vez a cada 2 meses, assim, sabe? Uma caminhada de um mês, assim, você descansa um mês, vai no outro. Faz isso aí intercalado, uma vez, um mês sim, um mês não. Mas vai de mais longe, começa de mais longe. Belo Horizonte, depois você vai de São Paulo até Brasília, né? Ou faz o contrário, vai lá do Amapá até Brasília também. Porque você não é deputado mesmo, né? Você não precisa trabalhar, você só pode caminhar, cara. A gritaria, cara. Tipo assim, as pessoas, a chuva, o sol também, acordar, e aí, entendeu? Coloca tênis, tira tênis, bota casaco, tira casaco. Foi uma loucura, cara. Eu olhava pro lado assim, eu não acreditava o que estava acontecendo, porque desde o início, né, até o final mudou muito. Na verdade, mudou tudo, né? Corrigindo, não mudou nada, Nicolas. Você só caminhou 250 quilômetros pra nada. Foi lá em Brasília, não soltaram o Bolsonaro, não mudou nada, não teve nada. Entendeu? Então, assim, talvez mudou pra você, né? Que você fez uma caminhada grande aí, mas no Brasil não mudou nada, cara. E eu sinto muito pelas pessoas que se machucaram nessa descarga elétrica lá ainda, cara. Mas não mudou nada na vida de ninguém, cara. O Brasil segue o mesmo. Mas assim, e as pessoas também estão mandando esse tipo de mensagem. Pô, cara, tô com saudade, cara, entendeu? Até de sentir dor, de começar a caminhada com todo mundo, de gritar, né? Enfim. Então, esse era o objetivo, né? De gerar realmente desejo das pessoas de viverem, né? Elas estavam dormindo, agora estão acordadas. Então, do mesmo jeito, cara. Não mudou nada.
Bolsonaro tá preso, não adiantou de nada a sua caminhada aí. Só ganhou seguidor na internet, tá tudo certo, né? Você é blogueiro mesmo, você é influencer. De resto, na vida de ninguém mudou. E nem do Brasil. O Bolsonaro continua preso, a CPI tá aí do Banco Master. Vamos ver o que vai dar. É isso. Então, curte aí, segue, compartilha, se inscreve. Dá aquela moral, tá? Tô voltando.